12 de abril de 1993, Espanha. Annabelle Segura não sabia, mas aquele seria o primeiro dia dos próximos 899 dias que seu paradeiro viraria um mistério para sua família e para seu país. Annabelle saiu para correr e, em breve, um sequestrador entraria em contato com seus pais, exigindo um resgate que nunca seria pago. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final desta história de 900 dias. 900 dias de angústia, de terror, de horror, de medo, de esperança. De uma tentativa de final feliz ou pelo menos de uma tentativa de final, de fim. Isso me lembrou bastante a Priscila Belfort, que eu entrevistei até a mãe da Priscila, a Jovita, tem aqui. Eu fiz também um caso comentado sobre a série feita, muito bem feita pela Disney Plus, e que eu falo, né, o desaparecimento, ele é terrível porque você não sabe o que aconteceu com a pessoa. E você fica sempre naquela angústia, naquela expectativa, e o dia passa e nada acontece e tudo mais. O sequestro, que é o caso, pelo menos seria, o início do crime seria o sequestro. O sequestro talvez seja dos crimes o mais cruel no sentido para a família e para quem está aqui do outro lado e para quem está ali no cativeiro. O sequestro é um crime que te tira a liberdade, te coloca uma espada na sua cabeça o tempo inteiro, você tem o dia inteiro, com a sensação da morte, do fim, que você só vale dinheiro, porque afinal de contas a pessoa que sequestra alguém quer algo em troca, na sua maior parte das vezes dinheiro. Tem os sequestros tipo das Farc, lá da Colômbia, que também se mistura um pouco com esse daqui que era uma suspeita, que são de filosofias, de terrorismo. Mas neste caso aqui, o que nós vamos tratar da Annabelle é daquele sequestro mais vil, mais nada. Quando o ser humano não tem empatia a respeito por qualquer coisa que o conectasse ao outro. Dizem que somos irmãos, não sei aonde, os meus irmãos não fariam isso comigo jamais. E o sequestro, por isso que ele é tão hediondo, por isso que ele é tão cruel, por isso que lá atrás, inclusive, graças a Glória Pérez isso mudou, o sequestro era um crime hediondo, o homicídio não era, mas o sequestro era um crime hediondo. Um homicídio passional, um homicídio entre família, um homicídio, por mais horroroso e desnecessário que seja, a gente consegue encontrar conexões, motivação. Não estou dizendo que a gente entenda e que a gente concorde, justifique, então passou o pano. Estou dizendo que pelo menos a gente vai achar um porquê. Nestes casos de sequestro, o porquê é basicamente e único exclusivamente o vil metal, né? O dinheiro por si só. E este caso que eu vou falar, ele é da década de 1990, 1993, que estava uma coisa mundial, eu acho. No Brasil, a gente tinha acabado de ter o sequestro do Abílio Diniz, em 1989, um grande empresário, mas ali você percebia, nos outros sequestros, que inclusive acontecem em paralelo com este, na Espanha, porque este caso da Annabelle Segura é na Espanha, você ainda tinha uma sensação maior de um profissionalismo. Porque a pior coisa que existe também é bandido que não é profissional. Olha, se com bandido profissional a gente já tem que ter medo de bandido profissional, de bandido picareta é pior ainda. Porque o bandido profissional, ele pelo menos não quer ser preso, ele tem um fim muito de olho, ele quer te roubar, ele quer ir embora. Então, o profissional encapuzado, aquele que não mostra o rosto, aquele que premeditou, que planejou, que orquestrou, que estudou o que ia fazer, esse bandido, pelo menos, desse a gente pode corre menos risco de vida, o que não significa, é de vida, viu, gente, não é de morte. Segundo um dos maiores gramáticos me reexplicou, isso foi uma mania que mandaram para risco de morte. O que está em risco é a sua vida. Morrer todos nós vamos. Então, por isso que é risco de vida. Aí, eu gosto de trazer essas coisinhas. Né? Nesse caso, o seu risco
o risco de morrer ou o risco da sua vida está diminuído, porque aquele profissional do crime, ele não quer te matar. Agora, quando você pega esses picaretas, que é o caso que vai acontecer com a Annabelle, o risco é cada vez maior. Porque o sequestro, como sequestro, é um crime extremamente caro. É um crime que exige estudo, é um crime que exige contactos e conexões de bandidos. Mas, de novo, é um crime caro para o bandido. Já o que não é caro, que dá pra gente ter de bom, que é coisa boa, que a gente quer levar e quer ter e quer que a gente tenha, é o Insider. A Insider, ela tem um preço justo para uma qualidade maior do que o preço dela. Isso eu posso garantir para vocês. Estou com o meu pretinho básico aqui, já lavou e deslavou 500 mil vezes e continua novo. Se você usar o cupom BETO15, você tem 15% de desconto na loja e fica de olho porque você pode chegar até 40%. Vai pegando as promoções, ainda mais está nessa época aqui que eu estou fazendo aqui para Natal de 2024, porque Natal é assim, Natal varejo fica ainda mais festivo, fica ainda mais feliz e fica ainda com mais boas promoções. Então fica sempre de olho, além de usar o Beto 15, dá uma olhada na loja por um todo. Eles têm kits interessantíssimos, com preços muito legais. Você tem novidades, que chegaram umas camisetas mais duras, que eu chamo, um pouco mais, ele tem novidade toda hora, é muito bom. Tem as polos que eu adoro, tem as camisas da Future Form que são excelentes, muito, muito boas. Tem muita coisa legal. Underwear, meia, ali a gente consegue se vestir como um tudo e todo. Tem umas calças muito legais da Future Form também, que repelem água. E as nossas básicas, as nossas tech t-shirts, que você não, assim, desamassa no corpo, ajuda na transpiração. Tudo aquilo que eu falo muito sempre é porque é verdade. E é porque eu tenho conhecimento de causa. Eu vou da academia a uma festa com a mesma camiseta. Então, dá uma olhada, a Insider, usando BETO15, tem os 15% de desconto. E já se presentei para você mesmo de Natal, né? Eu sempre digo que antes da gente dar um bom presente para o outro, a gente tem que dar um bom presente para a gente. Não é? Eu acho que a gente é sempre mais merecedor de nós mesmos. Então fica essa dica também para você comprar o seu presente de Natal. Tem presente de amigo secreto, tem presente de família, tem presente para tudo. Tem presente porque você gosta da pessoa que quer dar o presente. Ali a Insider vai te ajudar porque ela tem o preço correto. Então, Beto 15. Já não correto, sempre são os preços dos sequestros. Isso também são sempre coisas que me impressionam muito. Eu fiz já casos como o do Ives Zota, também da década de 1990. Eu já conversei bastante com profissionais das divisões anti-sequestro, tanto de São Paulo como de outros estados. E uma coisa que a gente entende é que o ato de sequestrar, quando o bandido faz isso, ele precisa de estudo, ele precisa, porque você precisa ter um cativeiro, você precisa ter a manutenção desse refém, porque ele tem um valor. Você precisa da pessoa que vai negociar, você precisa saber como negociar, por onde negociar. Então você exige uma logística que bandido picareta não vai fazer, e esse que é o problema. Por isso, inclusive, que aqui no Brasil estão mudando as regras do Pix, que é porque assim, uma coisa é o cara te pegar, o sequestro relâmpago, então deve ser devastador. O cara te pega na rua e fica com você horas e transferindo todo o seu dinheiro, porque aquilo que era para ser bom se torna, na verdade, uma arma, que é o Pix, que naquele modelo que estava no começo, que é bom o jeito de você pagar, mas aquilo facilitava o criminoso do sequestro relâmpago. Essas mudanças de normas que eles estão tendo, e se os bancos puderem ajudar, e quando você abrir uma conta, demorar 48 horas para você poder utilizar essa conta, como os bancos novos, muitos deles não fazem, porque querem ter a rapidez de você abrir a conta e já usar, quanto mais tempo você não permitir que o Pix seja usado, menos possível o sequestro relâmpago vai acontecer. Porque o sequestrador relâmpago não tem estrutura. Porque se você colocar que, a partir de agora, você abrir uma conta nova no meu nome, você só vai poder movimentar o Pix daqui 48 horas, ele não tem um lugar para me deixar durante 48 horas. Isso exige dinheiro do sequestrador. Porque o que acontece aqui? Você precisa de cativeiro, você precisa saber os vizinhos, você tem crime organizado que não vai querer sequestro ali porque vai levar a polícia. Então ele exige uma mentalidade, uma intelectual criminosa altíssima para o sequestro. O sequestrador relâmpago, ele é o bandido de oportunidade. Então ele vai para outro universo, porque bandido ele vai continuar sendo. Mas o sequestro, aquela coisa infernal de uma pessoa estar presa no seu carro ou no carro do outro, ou fazendo seu autorresgate, isso pode acabar, desde que os bancos ajudem também. Muitos não ajudam. Conversei
com um delegado importante de uma divisão que cuida disso, ele pediu isso para vários bancos e vários bancos não aceitaram. Então, cabe a nós também exigirmos dos nossos bancos que eles nos deem ainda mais segurança, e é uma segurança boba. Abriu, porque vamos supor, me pegaram, me abre uma conta num banco X, nesse banco, que já começa a movimentar a conta, já começa a transferir dinheiro, tem que ser bloqueada, essa conta tem que ficar 48 horas para ser vista. Até porque pode ser uma conta aberta por conta de um sequestro. Então, cabe a nós também exigirmos do banco. Dito tudo isso, eu falo tudo isso porque isso vai ser importantíssimo para o caso que eu vou contar agora da Annabelle Segura. Annabelle Segura era uma moça de 22 anos à época, em 1993, lá da região da Espanha. Os pais dela são espanhóis, o pai é espanhol, a mãe é alemã. O pai abriu um negócio na Alemanha, onde conhece a mãe dela. Aí eles mudam para a Espanha para ele continuar o negócio dele, se eu não me engano, em petroquímica. E aí eles tinham uma família, o pai e a mãe da Annabelle tinham 2 filhas, a Annabelle e a irmã dela. Uma família legal, uma família com bom poder aquisitivo, não era milionário, não era trilhardário, mas tinha um bom poder aquisitivo, que podia ter suas férias, tinha uma boa casa num condomínio fechado na região de Madrid. Então ela tinha uma qualidade de vida e ela tinha uma possibilidade de uma história de ser desenvolvida muito bonita. A Annabelle, ela já falava 5 idiomas aos 22 anos. Ela estava terminando a faculdade de administração numa universidade importante na Espanha. Ela já estava enfronhada no universo do comércio internacional, ou até quase da diplomacia. Ela já tinha feito parte da Expo 92 à época. Ali, ela era uma moça que tinha um futuro muito bom pela frente, uma moça que todo mundo fala, muito gostável, muito gostada, muito em paz, muito tranquila. Naquele dia específico, que tudo vai acontecer com ela, no dia 12 de abril de 1993, a Annabelle tinha voltado um dia antes das férias, onde ela estava com os pais, ali na região de Granada, ali em Serra Nevada, uma região lindíssima no sul da Espanha, e vale muito a pena. Aliás, a Espanha é um país que eu gosto de fazer de carro. Eu e a Aru, a gente faz muitas vezes de carro. Eu gosto de revisitar lugares, eu gosto de ir aos lugares. A Espanha ela ficou muito preservada, porque ela não entrou na Segunda Guerra Mundial, uma vez que ela já estava em guerra civil com o franquismo, e isso ajudou a preservar muitas das cidades. Você tem cidades ali onde são gravadas inúmeras... Game of Thrones é gravado ali em uma parte, tem vários filmes internacionais que são... Porque você tem Cáceres, ou Cáceres, por exemplo, é uma cidade, acho que de 1200. É assim, a Espanha ela é muito bonita, muito bem preservada, as estradas são fantásticas para dirigir de carro, vão, porque vale a pena. Portugal também, eu amo tal, mas a Espanha ela tem essa coisa muito interessante, como ela muda. O país muda, o sul é mais árabe, o norte vai ser basco, então você tem umas coisas muito interessantes. A Espanha, ela são vários povos unificados num país que tenta até hoje se unificar, a Catalunha e tal. Eu não vou entrar em história, eu juro. Então, a Annabelle morava ali em Madrid, volta antes. Serra Nevada, ela foi esquiar com os pais, ela volta um dia antes porque ela tinha algumas coisas para fazer para a faculdade, então ela retorna um dia antes sozinha. Chega na casa dela, tá estudando, tá fazendo as coisas dela, e vira para a funcionária da casa e fala, olha, eu já volto, me deixa só 2 maçãs, porque eu vou correr, daí eu volto, como as minhas maçãs, sei lá, devia ser alguma forma, de quem corre, não sei porquê, mas ela pediu 2 maçãs. E ela vai correr. Correr na rua, correr lá de casa, um lugar, em princípio, seguro. E ela nunca mais aparece. A Annabelle some naquele dia, naquela manhã ou tarde do dia 12 de abril de 1993. Ela some, possivelmente a funcionária dela vê que ela não volta, ela avisa os pais voltam, ficam naquela angústia que aconteceu com a Annabelle, uma vez que algumas famílias de milionários estavam tendo sequestros acontecendo lá na Espanha, mas de famílias de milionários. A Annabelle era de uma boa família, de uma boa condição financeira, mas ela era milionária. O que fugia um pouquinho desse tipo de sequestro, uma vez que, se a menina, por exemplo, tinha uma moça que ficou 500 dias sequestrada, 500 dias, dada depois como morta, depois viva, tal, mas ela era filha de um
cara, um dos caras mais ricos ali da região, que era o cara de uma indústria farmacêutica. Então você percebia que ali existia o planejamento. Pegaram a menina no caminho que ela fazia sempre. Então, assim, o ato do sequestro dessa garota, você entendia que tinha um profissional mais forte por trás. No caso da Annabelle, a polícia, quando entra já no segundo dia, porque os pais voltam, ligam para a polícia, não sabem tal, o sequestro da Annabelle poderia ter sido feito, num primeiro momento, pelo ETA. O ETA é um grupo revolucionário basco. O basco é uma das áreas da Espanha, que pega a Espanha aqui, tem Bilbao, que é deslumbrante, Bilbao, acho que São Sebastião também que vai até a França. É um país basco. Seria um país, e eles querem serem independentes como um país basco. Se você assistiu ao caso comentado que eu fiz das crianças desaparecidas na Colômbia, tem o mesmo, o ETA, é como as FARC lá, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. O ETA, ele tem também esse mesmo viés revolucionário, comunista. Ele foi criado em 1958, regimentado muito por Cuba, e tem uma série de coisas assim. Tinha a ver com aquele momento da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente ficou na Guerra Fria. E o ETA, ele tem um ar totalmente terrorista. Para mim, eu, Beto Ribeiro, como cidadão do mundo ou brasileiro, esses grupos, para mim, são terroristas. Uma vez que eles usam armas, eles sequestram pessoas, eles usam a força, eles explodem coisas. Então, desculpa, isso para mim é terrorismo. Se explodir coisas não é terrorismo, então eu não sei o que é terrorismo. Né? Não sei. Então, o ETA, ele agia muito com sequestros ali na Espanha, diferente da Colômbia, que arregimentava pessoas através de sequestros para se tornarem membros e soldados das FARC, dessas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. O ETA, ele usava mais os sequestros como uma forma de conseguir dinheiro para se empoderar de armas e tudo mais. Então, existiam sequestros. Sequestros talvez não tão elaborados como os outros sequestros únicos de pessoas muito milionárias. E o ETA é mais para o norte. Mas tudo bem, poderia ser o ETA? Poderia. Era um modus operandi do ETA, e como o ETA já agiria sendo um sequestrador, não agiria como agiu nesse caso. Então eles vão descartando, eles falam, o ETA não pode ser. Estranham que a Annabelle tinha sido sequestrada num momento completamente fora do comum dela, num momento ali perto de Páscoa e tudo mais, onde você estava com a cidade muito vazia. Não foi num caminho normal dela. O sequestro, ele exige cotidiano, então você estuda o cotidiano da pessoa para fazer o sequestro. E ela foi pega, sumiu no meio do nada. 2 dias depois do sequestro dela, entram em contato com a família. A família, inclusive, já tinha colocado, até por orientação da polícia, uma pessoa para conversar com o sequestrador. O sequestro exige sangue frio. O sequestro exige condicionamento mental. E o sequestro exige uma cartilha a ser seguida. Coisa que eu fiquei assistindo ao documentário da Netflix, que chama 900 Dias Sem Annabelle, e eu fiquei um pouco chocado no seguinte sentido: como que é uma polícia que tem sequestros acontecendo, não é um crime fora do comum para eles, não seguem uma cartilha básica exatamente para garantir que aquela pessoa está sequestrada e não morta? Ponto básico, o sequestrador vai falar para não falar com a polícia, é para chamar a polícia. Eles já sabem tudo como fazer. Não tem esse papo, não vou chamar, é para chamar assim, chama a polícia. Bandido não quer polícia, bandido quer te pôr medo porque é mais fácil para ele, tá? Mas assim, você tem que ter a polícia, tem que ligar para a polícia e falar, foi sequestrado, estão me ligando. Então, a polícia coloca, e você tem nessa cartilha que eu estava falando, um dos pontos, a prova de vida. Isso daqui eu já conto para você, porque é importantíssimo, porque tem essas ligações imbecis, que fazem, mãe, tô com seu filho, não sei o que lá. E gente ainda cai nisso. Então você tem que saber o seguinte: quando uma pessoa do seu seio familiar, dos seus amigos, alguém que foi sequestrado, você precisa da prova de vida. Prova de vida. É até interessante você ter entre você e alguém que você goste um código. Vamos supor, X, eu e você estamos aqui, a gente decidiu nós dois que o nosso código vai ser maçã. Se eu for sequestrado e estiver vivo, vai ser maçã. Se tiver tudo bem, é maçã. Se tiver mais ou menos, abacaxi. Então eu tenho que perguntar, eu que estou aqui conversando com
sequestrador, eu falo, eu quero a prova de vida. A prova de vida, gente, não é pôr no telefone, prova de vida não é pedir pedaço de dedo. Não faça isso, porque você vai deixar o outro lado ainda mais na angústia. E você não estará, que vai acontecer com a Annabelle, num momento emocional tão pleno para ter certeza que aquela pessoa com quem você está conversando é a pessoa. A não ser hoje, claro, que você tem vídeo, a pessoa faz assistindo ao Jornal Nacional do dia, para mostrar que foi feito naquele dia, segurando a capa de um jornal ou de uma revista que ainda exista. Então você tem, só que o estudo pode ser manipulado. Então a prova de vida é você fazer uma pergunta que só a pessoa que está sequestrada sabe responder. Cuidado só com perguntas do tipo, o que eu te dei de aniversário ano passado? Eu talvez não lembre. Tem que ser coisas do tipo, qual o primeiro carro que você teve? Prova de vida são perguntas que o sequestrador não teve como saber. Porque se você estiver morto, ele vai conseguir responder. Então tem que ser perguntas e questionamentos feitos em cima que só a pessoa viva saiba falar. Isso não vai... É impressionante como a prova de vida que eles pedem é tão trabalhado. Eu achei a investigação muito trabalhada. O documentário é bom, são 3 episódios, já antecipando. São 3 episódios de 40 minutos cada um, você assiste assim, contados somente pelos policiais que trabalharam. E eles assumem os erros. É que são erros que não adianta falar, vamos lembrar que estávamos em 1993. Porque você já tinha um histórico e um conhecimento de causa de sequestros, até mesmo e principalmente na Espanha por conta do ETA. Então, foge um pouco, eles erraram em coisas muito bobas, que colocaram, não vou usar o verbo ainda, porque existe uma surpresa no final sobre esse caso, que poderia terminar menos bom do que poderia terminar e pior do que poderíamos imaginar como terminou. Mas a Annabelle é sequestrada, 2 dias depois entram em contato e os sequestradores pedem 150 milhões de pesetas, que era a moeda da época. É o equivalente hoje a 2 milhões de euros. Mas para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro era, com 2 milhões de pesetas você comprava um apartamento. Eles estavam pedindo 150 milhões de pesetas. Mas a família da Annabelle é tão rica assim que ela tem 2 milhões de euros na conta. Era uma família, de novo, com muito bem de vida. Mas famílias de muito bem de vida têm dívidas, pagam contas, nem sempre tem tanto dinheiro guardado, nem sempre tem tanto dinheiro que possa pegar. Você às vezes tem um imóvel, você não tem o dinheiro, você tem o investimento. E aquilo já impressiona, porque assim, por que esse pedido financeiro se a família, em princípio, não teria esta cara de 2 milhões de euros, que seria o dinheiro hoje? Mas a família coloca um amigo como o negociador com os sequestradores e desde o momento zero, esse sequestro é gravado em fitas, cassetes. Me deu uma saudade. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que tempo bom que a gente virava a fita. Tal. A gente pegava o lápis para enrolar quando saiu. E desde a primeira ligação, porque quando eles avisam que para a polícia que a Annabelle tinha desaparecido, a polícia já entendeu como possível sequestro. Coisa como aconteceu com a Priscila Belfort também. E assim como a Annabelle, a Priscila Belfort também foi tão pessimamente investigado, tanto quanto. Mas só que tem isso, o sequestrador entra em contato. E aquela voz começa a ser gravada e marcada. Tiveram 2 vozes iniciais, uma primeira que fala 2 vezes e uma segunda que fala mais tempo. São vozes que vão ficando como registro do ato do sequestrador. Uma das coisas que é problemática é quando cai na imprensa. Por quê? A imprensa vai servir, inclusive, para o próprio sequestrador entender o que está acontecendo. Né? A imprensa vira uma matriz de informação. Então, por isso que realmente sequestros, muitos deles você fica em sigilo, para que o sequestrador não tenha acesso à informação. Tem um filme ótimo, O Preço de um Resgate, que foi inclusive esse filme com Mel Gibson, que fez o Ivisota morrer. Tem aqui no canal um especial que eu fiz com o Carlos sobre o Ivisota. Aí você vai ver o quanto que é o medo de ser reconhecido e tal. Bom, vai lá. Sequestrador, tem muitos sequestradores que fazem parte do convívio do sequestrado, então eles não querem ser reconhecidos pelo sequestrado, porque uma vez que o sequestro der certo e tudo se resolva com dinheiro, o sequestrado nunca vai imaginar que aquele cara que está na sua sala e que foi o organizador do seu sequestro. Isso aconteceu com o Ivisota, isso aconteceu com a menina lá que namorou a Suzane von Richthofen, a Elise Matsunaga, a Alexandrona, eu acho.
Xandão, eu não lembro o nome dela, é que ela se colocou para nome masculino. A namorada dela, ela sequestrou o vizinho e o vizinho reconhece ela que falava, ela que fazia toda a comunicação da mãe do menino, do vizinho dela, com o sequestrador, que era o cara que é amigo dela, com quem, imagina. E o menino morre porque o menino reconhece ela. Então, não ser reconhecido é importante. Os sequestradores geralmente falam para você ficar de costas, ficam com máscara e tudo mais. E a polícia começa a investigar. Eu estou contando isso por quê? Lá na frente vão descobrir que um jardineiro de uma casa ouviu um grito de uma mulher pedindo socorro na rua. E que lá ficou a camisa, o Walkman e alguma coisa dela a mais. E esse jardineiro, eu não entendo por quê, só 6, 7 meses depois vai fazer um retrato falado desse cara. Tá bem, assim, se você, o jardineiro, já viu que era a Annabelle, viu o cara do cara, por que já não fizeram o retrato falado desse cara na mesma hora? Não fizeram. Foram fazer 6 meses depois, o que mostrava que eles não estavam encapuzados. O rosto aparente é sempre um problema. Quando o bandido mostra a sua cara, aí a gente tem que parar para pensar e começar a rezar e pedir uma passagem mais fácil. Porque rosto aparente é muito complicado o bandido. O bandido não quer ser reconhecido. Então, quer dizer, ele não estava de máscara. Era uma pessoa da região. Perguntas que eu comecei a fazer durante assistindo ao documentário. Tudo bem. Ele vê, esse jardineiro vê um cara, faz o retrato falado dele 6 meses depois. Mas no momento, o jardineiro já fala que ele estava numa furgoneta branca. Não pegou a placa do carro. Mas espera um pouco, uma furgoneta de entrega, uma furgoneta tipo uma Doblô da vida, uma Fiorino da vida. E até a polícia fala, mas tem milhões de furgonetas e milhões de furgonetas brancas. Ok, mas naquela região, isso é carro de entrega. Como é que não pegou? Todas as empresas... Em 1993 não se fazia tanta entrega assim como se faz hoje. Hoje é até muito mais fácil, tem câmera e tal, não tinham câmeras. Mas assim, eles passam batidos por coisas, a polícia, muito, muito doida, assim. Não fazem o retrato falado imediatamente, só fazem 6 meses depois. Não vão atrás de entender que tipo de furgoneta é aquela de entrega num lugar rico, não é de nenhuma casa. A pessoa passa por ali constantemente? Sim, a gente vai descobrir depois que passar. Entendeu? Então, assim, ele vai nessa toada. Então, a menina está desaparecida, entram em contato 2 dias depois, já pedindo 150 milhões de pesetas e desligam. Por quê? Não queriam ser localizados. Eles tinham a inteligência de que sabiam que, em 1993, nós não tínhamos celular, as herbes eram diferentes, mas você, com o tempo conversando, a polícia conseguia chegar onde você estava, de qual telefone estava saindo aquela ligação. Então, eles tinham que ser rápidos na comunicação. Fazem uma primeira comunicação, fazem uma segunda comunicação, marcam o local de encontro alguns dias depois. Um local de encontro, um local estranho, o ermo no meio de uma estrada muito específica, que até a polícia se fala, mas por que esse lugar? A polícia só fala por que esse lugar. E tem tudo tão óbvio no final que você vai falar, como que a polícia deixou passar tanta coisa, Jesus? O que acontece? É embaixo de uma ponte, um carro, não sei o que lá, e o cara, o negociador da parte da família vai num táxi, porque o cara não sabe dirigir, entregar. A polícia, óbvio, ela se organiza inteira para estarem ali no lugar. Só que o que acontece? Eles explicam depois que o rádio que eles usavam não eram, de novo, em 1993, não tem celular, não tem herb e tal. Precisava de uma retransmissora para conversar, porque ali você não tinha raio suficiente. O que eles fazem? Eles mandam um helicóptero para o meio da estrada, num lugar vazio. O que um helicóptero está fazendo ali, gente? É óbvio que só pode ser da polícia. E os sequestradores não falaram que a polícia não podia estar? Os sequestradores não aparecem. E os sequestradores somem por um tempo. E aquilo vai angustiando. Aí a imprensa descobre que ela tinha sido sequestrada, coloca coisas no ar, explicam coisas. Aí eles resolvem usar a imprensa, a polícia e a família para dizer que a polícia tinha saído da história, para que os sequestradores voltassem. Os sequestradores voltam a conversar. Eles falam, vão conversando. Aí tem um sequestrador que liga uma outra voz, que já acham estranho, mas marca num outro restaurante que também não aparece. E aí a polícia percebe que, na verdade, o que acontece? Como caiu na imprensa, outros sequestradores mentirosos começam a vir à tona para dizerem que... para pegar o dinheiro. Só que não aparece. Então você tem os sequestradores verdadeiros e os sequestradores falsos aqui. Mas daí vai... Gente, vai numa toada, são 900 dias para essa menina aparecer, passa o ano, 1994 chega e os sequestradores não entram mais em contato.
Aí eles entram em contato e negociam uma outra entrega numa estrada, e aí eles pedem uma prova de vida. Uma prova de vida que chega uma fita com a voz da Annabelle falando, eles falam assim, então eu quero uma fita gravada com a voz dela falando o dia de... que você pode ter gravado com ela há um mês, tá bom. Isso não é prova de vida, a polícia já me ensinou isso, meus senhores. Aí eles mandam uma fita para casa da Annabelle com uma voz de uma mulher falando papai, 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 estou com... E segue o bando e vai embora. A mãe olha aquela... E depois dessa fala da Annabelle, viria uma fala de 15 minutos, um monólogo, um chato, do sequestrador falando bobagem, praticamente colocando a culpa no mundo do governo que ele é pobre. Aí, só que aquela voz, a mãe da Annabelle fala, não é minha filha. Não é a Annabelle, e dá um balde de água fria. Então, peraí, se não é a Annabelle, não tem prova de vida. O pai da Annabelle, dentro da emoção dele, depois de 1 ou 2 dias, ele vai até a polícia e fala que é a voz da Annabelle, porque o pai da Annabelle quer acreditar que a filha está viva. E aí o sequestro volta a existir. Volta a existir e volta toda aquela maratona novamente de esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas a esperança pode ser o seu mal maior em certos momentos. A realidade, ela ainda, por pior que seja, ela seja definitiva. Vai, no encalço, tudo, a gente já está, quer ver se eu vejo, se eu acho o dia, porque tanto dia... gente, são 900 dias, tá? Para se resolver esse caso. 900 dias dá 363 anos. Foi de 93 a 95 essa história. O ano novo, 200, olha, aí o que acontece? 283 dias depois, eles tentam ainda deixar uma mala com dinheiro no lugar que eles mandaram colocar, eles não aparecem de novo, esses sequestradores somem. E aí começa uma história. A polícia, eles resolvem, então, começar um trabalho de colocar um resgate ao contrário. Eu vou dar 15 milhões de pesetas para quem me trouxer dicas de onde está a Annabelle, porque aquele caso, por já ter tomado a imprensa, começa a ter uma notoriedade nacional, na Espanha como um todo. Pessoas vão às ruas pedindo a libertação da Annabelle. Uma outra menina, que é aquela que eu contei, filha do farmacêutico, chega a ser libertada 500 dias depois de cativeiro. E aquilo traz mais esperança ainda que a Annabelle possa voltar. Uma vez que a moça fala que ouviu no rádio a história da Annabelle, que estava torcendo por ela e tudo mais. Vai chegando, e aí o que acontece? Quando eles jogam esse prêmio para quem trouxer coisas, começa inclusive uma coisa chamada umas videntes. Um pessoal vidente começa a ligar e a falar onde está a Annabelle, porque todo mundo quer esse dinheiro. Foram 3.000 ligações de videntes. A polícia teve que checar 3.000 possibilidades de onde estava a Annabelle. É óbvio que a Annabelle não estava lá. Queriam até estourar centro de Plaza Maior de Salamanca. Pelo amor de Deus, né? Como é que a menina foi enterrada ali num lugar extremamente turístico, meus senhores? Parem com isso. Gente, não dá para ficar ligando para a polícia porque você quer ajudar. Só, ajuda muito quem não atrapalha. Para ligar e dar denúncias, você tem que saber, você tem que ter conhecimento de causa. Bom, aí o que a polícia resolve fazer com o último jogo, já lá na frente, 400, 500 dias depois? Vamos pegar a voz desse cara e mostrar para a Espanha. Quem sabe alguém reconhece a voz dele. Uma coisa interessante também, tem 2 coisas. Primeiro, foi feito um festival em homenagem a Annabelle, numa cidade, com música, pedindo, por favor, Annabelle. E a fita, eu já estava começando a ter perícia auditiva também, da sonora, na polícia. Eles conseguem achar 3 coisas. Primeiro que numa das ligações que eles fazem, ele fica tempo demais, eles chegam até uma cabine telefônica num lugar ali específico, próximo de Madrid. Na fita, tinha uma criança de uns 5, 6 anos falando papai. Então eu sabia que naquela casa tinha uma criança. E toca a campainha Ding Dong, tinha um barulho, tinha uma musiquinha específica. Então eles tinham essas informações. Parece bobagem, mas o que a polícia faz? Ela vai exatamente naquela região onde tinha aquela cabine telefônica e toca todas as campainhas. São 13.000 campainhas tocadas. Nenhuma tocava Ding Dong, porque não era de lá que estava vindo a fita gravada. Mas você vê o trabalho da polícia aí. O que acontece? A polícia então coloca nos programas de televisão e rádio essa fita para ser ouvida. A fita do cara, a fita do sequestrador, a fita da Annabelle falando. E aquilo é jogado com a esperança de que alguém reconhecesse a voz. E não reconhece. Não acontece. Até que tem um programa de televisão que se chama Onde Está? Onde está a pessoa? Onde está você? Onde está? Tipo, onde está esse desaparecido?
e eles convidam a família da Annabelle, as pessoas, para ouvirem a fita como um todo, para levarem já chegando no dia 700, não é isso? Acho que é o dia 700. Filho, cadê? Videntes, 586 dias para a rádio, 586 dias passados, eles soltam para todas as TVs, nada acontece. 720 dias passados de todo o sequestro da Annabelle, ele vai para esse programa onde está, uma coisa assim. Um programa muito assistido, tipo uma linha direta deles. E é muito bem produzido tal, e eles põem a fita inteira. E eles recebem 5.600 ligações de pessoas reconhecendo possivelmente a voz. Dessas 5.000 e poucas, 1.600 são colocadas como ligações possíveis. Até que tem uma pessoa específica que ouve a fita passando na televisão e fala, é o Emílio. Sim, essa pessoa, ela tinha uma consciência maior da voz da pessoa. E ali, pela primeira vez, a gente vai conseguir ter o primeiro nome do idiota, do ordinário, cafajeste, horroroso, do sequestrador. A gente odeia bandido, não gosta de bandido mesmo. O nome dele é Emílio Munhoz Guadix. A polícia, então, faz uma coisa ali, liga para ele, de lá, inventando que era telefônica, ele atende e todo mundo que está ouvindo esta voz há 700 dias reconhece, a polícia fala, é ele, esse desgraçado. Só pode ser esse homem sem alma. E só que não adianta, eu reconheci. Então, aí eles vão na casa, tocam a campainha, faz ding-dong. Vem o menino chamando ele de papai, é possivelmente o mesmo garoto que estava na fita, então eles vão coadunando e construindo com certeza tudo. Só que o cara tem uma furgoneta branca, ele faz entrega na região onde a Annabelle foi sequestrada, tudo ia, mas você tem que ter uma materialidade maior de provas. Ele descobre que o irmão dele, ele tinha brigado, a polícia vai até o irmão dele e explica, o irmão dele fica muito assim e liga para casa desse Emílio. O Emílio não atende, quem atende é a mulher do Emílio, que entrega toda a fita para o cunhado, fala que a Annabelle, que ela é que é a voz da Annabelle, que a Annabelle não é ela, porque quem fala é a mulher do Emílio, é que faz a voz da Annabelle, ou seja, a Annabelle, ela revela que a Annabelle está morta. E ela conta, ela entrega todo o jogo. E explica que a Annabelle foi morta, ela não tinha nem conhecido a Annabelle e que ela foi morta logo no começo, e a polícia fica horrorizada. Conseguem a prisão desse Emílio e descobrem que além do Emílio estava também um amiguinho dele chamado Cândido, ao nome que o Ordinário tem. Ordinário, você não pode ser uma pessoa cândida. O Cândido acaba entregando mais rápido algumas coisas, fala onde que a Annabelle tinha morrido logo no primeiro dia. Ou seja, este crime não foi de sequestro, este crime foi de homicídio. Aí nós vamos conseguir reconstruir em cima de tudo que esses dois ordinários trazem. Primeiro, a Annabelle estava correndo na rua, esse Emílio estava passeando junto com esse Cândido pelaquela região, porque esse Emílio tinha comprado uma casa, estava muito bravo que a casa era mais cara do que ele imaginava, ele queria uma grana. Então ele falou, vamos sequestrar uma pessoa? Vamos lá? Lembra que eu falei que sequestrador é trabalho de profissional? Esse Emílio é picareta em tudo. Vamos sequestrar uma pessoa aqui nessa região? Todo mundo aqui é rico, porque aos olhos dele, todo mundo ali é rico. Eles estão passando na hora que a Annabelle começa a correr. E ele vê a Annabelle numa rua vazia, num momento de feriado de Páscoa, e ele vê a oportunidade. O Cândido sai com uma faca do carro para abordar a Annabelle, que luta pela vida. Joga a Annabelle dentro do carro. Por isso que as coisas dela ficam caídas. A Annabelle dentro do carro eles começam a querer saber coisas dela. Numa prova de vida, lá atrás, perguntam para ela de qual cidade é a mãe dela. E eles respondem que é da Alemanha. Eles não falam cidade, tá vendo? Isso não é prova de vida. A Annabelle, então, vai contando algumas coisas que eles perguntam, coisas que eles iam perguntando. E o Emílio, que é o chefão, ele achava que o Cândido, o idiota, tinha um esquema bom para sequestro. Porque ele chega no carro e fala assim, o que você acha da gente sequestrar uma pessoa? O Cândido fala, eu gostei, é legal, hein, sequestro. O cretino do Emílio, desculpa falando assim, gente, é que esse homem, assim, eu tenho que adjetivar, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Esse pateta aqui do Emílio, falando com o patetão do Cândido, achando que o Cândido tinha uma casa, um lugar para deixar uma pessoa sequestrada. Esse homem nunca tinha sequestrado ninguém. O Emílio já tinha passagem pela polícia, o Cândido não. O Emílio, então,
percebe com a Annabelle no carro que eles não têm para onde ir. Que o sequestro, mas e aí, a gente vai levar ela para onde? Para qual cativeiro? Porque eles imaginavam um sequestro relâmpago. Quando eles pegam a Annabelle, eles falam, agora eu vou ligar pro teu pai para conseguir uma grana. A Annabelle fala, meu pai está viajando, minha família toda está viajando. Você só vai conseguir falar com eles daqui 2 dias. Ou seja, lembra que eu te falei do Pix? Se você não tem como manter a pessoa e o Pix é travado, esse sequestro passa helicóptero. Ó, helicóptero aqui, ó. O helicóptero atrapalhou lá o primeiro. E aí, lembra que eu falei que o Pix demora? Eles não. Quando ela fala, ela revela que ela só daqui 2 dias que eles vão conseguir falar com o pai dela, ele não tem para onde colocar essa mulher. Eles ficam rodando de carro. Até que eles param no lugar e a Annabelle consegue fugir, só que a Annabelle se machuca. E eles pegam ela de volta. Porque ela era corredora, ela teria corrido. Não conseguiu. Gente, começou uma batida aqui. Vou fazer um negócio nesse microfone que dizem que melhora o som. Espero que melhore, desculpa. Vamos ver se isso daqui abafa. Mudei um pouquinho o áudio agora. A Annabelle, então, sai correndo, machuca o pé, não consegue, eles põem ela de volta no carro, ficam rodando e vão até uma antiga fábrica de tijolos abandonada. Nessa fábrica de tijolos, o Emílio fala, Cândido, ferrou, porque ela viu a placa do carro. O Cândido fala, é verdade. É verdade. Não é só a placa do carro, querido. Ela viu teu rosto, além de tudo. E eles têm a brilhante ideia de ceifar a vida da Annabelle naquele momento. A Annabelle é morta, a Annabelle é morta em 6 horas de sequestro. Eles dizem que é por asfixia. Não, o corpo, quando foi encontrado, 900 dias depois, não se sabe se ela teve violência sexual, como que foi a morte dela. Ele tinha uma faca. A gente não tem esses elementos todos porque o próprio corpo não vai conseguir contar muita coisa. O que eles dizem é que foi por asfixia, jogaram ela ali e tacaram entulho em cima. O Emílio passava todos os dias para ver. Para mim, não é para ver se acharam o corpo dela. Para mim, é o prazer de ver a sua obra de arte. A maldade é maior do que o medo. E ali era uma forma de ele olhar o quanto que ele era mau. E ele gostava de ser. Tão mal que eles continuam o sequestro. Já com a Annabelle morta, com a informação de que 2 dias depois os pais chegavam em casa, eles ligam para a casa do pai e pedem 2 milhões de euros. Eles só não pegam a mala na primeira vez de dinheiro por causa do helicóptero. Eles sacaram que a polícia estava. Aí vai para a imprensa. E aí vai num jogo de gato e rato entre eles e a polícia, também pelo prazer de ser mal. Porque ali, vamos dizer, ele era para fazer um sequestro relâmpago, não rolou. Matou a garota. Tenta levar uma grana de um sequestro que não existe. Mesmo assim... Ai, gente, por que começou obra? Sinceramente, é muita obra nesse prédio. Eu vou mudar daqui, mas tudo bem. Mas só depois. Então, por enquanto, eu tenho que ser aqui. Tem muita obra. Esse prédio tem obra o dia inteiro. Todos os apartamentos entram em obra. Eu não entendo isso. Mas, bom, vamos seguir. O Emílio... Eles, com a informação então vamos lá, eles pegam a menina para um sequestro relâmpago, não vai rolar, matam a garota, jogam na olaria lá. Com a informação de 2 dias depois, o pai chegando em casa, eles ligam para o pai, falam do sequestro, pedem dinheiro, vão pegar a mala. Com o helicóptero, eles sabem que a polícia já está no encalço. O que eles vão fazer? Corre, cala a boca, some. Não, eles ainda querem o dinheiro. E eles querem continuar mantendo aquela família na esperança... Na crueldade, isso é tortura. Esses homens têm que ser presos por tortura, além de homicídio. Porque eles mantiveram essa tortura por 900 dias. A família teve um fim trágico, mas pelo menos ela conseguiu enterrar a Annabelle e transformar a Annabelle, inclusive, num arco maior. Ela hoje tem até, a cidade fez uma homenagem, fez um centro cultural em nome dela. A família hoje, ela chora de saudade, mas ela não tem mais aquela esperança que corrói, aquela angústia de minha filha está comendo, minha filha está dormindo, minha filha... Que é o que a Josita passa até hoje com a Priscila Belfort, entendeu? Então, a maldade desses homens de manterem essa família na tortura por 900 dias tinha que ser agravante. Eles foram processados, julgados e condenados, os dois a 43 anos de cadeia. E essa mulher que gravou a fita como se fosse a Annabelle, ela ganhou uns 6, 7, sei lá, 6 meses de cadeia. A fita foi fundamental
E naquele momento a mãe fala, não é minha filha, nessa gravação. O pai fala, é. A mãe sabe o que ela está dizendo e ela prefere chorar, e o choro da partida da filha e buscar por justiça. O pai ainda tem a esperança de que sim, é minha filha. Ele se agarra a qualquer possibilidade. É lícito, é justo, é até bonito do pai não querer que a filha parta. Mas aquela fita foi um passo forte para que o crime chegasse a 900 dias. O documentário está na Netflix, chama 900 Dias Sem Annabelle. 3 episódios muito bem produzidos, rápidos de serem vistos. A polícia errou bastante, mas ela não tem vergonha de dizer que errou. São todos aposentados hoje, que revisitam seu passado, os policiais, e apontam seus defeitos. Espero que eles tenham aprendido muito, né? A prova de vida, não mandar helicóptero, fazer uma campanha melhor, usar a imprensa mais a seu favor. Então você tem uma série de elementos ali que sequestros acontecem, estão acontecendo, gente. Tem na revista Piauí, saiu uma muito bem escrito por uma das herdeiras da Droga Raia, que é uma farmácia, uma rede de farmácia de São Paulo, não sei se tem. Vai, helicóptero, vai. Será que tá com o helicóptero passando? Porque dizem que esse verdinho aqui, mas eu acho que a voz fica mais metálica, então peço desculpa. A herdeira da Droga Raia, que eu acho que agora já foi vendida, sei lá, em 2009 foi sequestrada. Ela ficou mais de 50 dias no cativeiro. E ela relata na revista Piauí, é um relato muito forte, muito emocionante, muito triste, desse business de sequestro. Ela chega a ser vendida entre grupos de sequestradores. Então tá, é meio que ações. Então você vai sair desse cativeiro, você vai para um outro grupo agora, mas aquele outro grupo é menos legal que este, tá? Então eu te desejo boa sorte. Ela chega a ser vendida como mercadoria entre bandidos. É assim. E tem uma coisa terrível que aparece na Droga Raia, que aparece muito isso forte nos sequestrados. Os sequestradores ficam falando pro sequestrado que a sua família não quer pagar, sua família diz que você não vale nada, sua família não gosta de você. O terror para quem está sendo sequestrado é de que eu não vou sair daqui e eles vão me matar, porque ninguém olha por mim, nem minha família. Isso acontece, está acontecendo, sequestros relâmpagos existem, a gente tem que ter muito cuidado, coloquem buscador nos seus celulares, dividam buscadores com pessoas da sua confiança, deem seu login e senha da sua nuvem para alguém de extrema confiança, que se alguma coisa acontecer com você, essa pessoa pode entrar no computador e te localizar ou ver as suas últimas mensagens. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Se eu pudesse, põe um chip em mim, não tem problema nenhum, entendeu? É uma questão assim, a violência ela está estabelecida e eu percebo que ela está aumentando cada vez mais. Então vamos nos proteger, usando a tecnologia a nosso favor, usando essa possibilidade, sim, de deixar alguém ver onde nós estamos. Isso não é falta de liberdade, isso é proteção. Mas não vai dividir isso com um namorado louco que quer, na verdade, te dominar e fazer relação abusiva. Gente, é com uma amiga, é com pai, com mãe, com irmão, tá? Não é... Eu não sei se o seu marido, sua esposa, que você tenha realmente uma relação. Bom, já tá batendo tanto, vou ter que terminar. Mas a gente se vê daqui a pouco, que aqui tem vídeo todo dia. Beijo. Tchau. Me diz aqui se essas batidas entraram muito forte. Valeu. Até mais. 1992, Estados Unidos. Naquele ano, Jerry Springer começaria um dos talk shows mais toscos e perigosos da TV americana. Um dos programas mais longevos da televisão foi marcado por temas escabrosos, brigas, escândalos e crime. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro. Se não der, tá tudo certo, daí você vem comigo até o final desta história que envolve tudo. Envolve televisão, celebridade, crime, castigo, é tudo. É tudo. São várias personagens que vão todas se entrelaçar e vai ficar uma grande pergunta, né? Até que ponto aquilo que a gente assiste, principalmente numa época que a gente não tinha muita opção de ver, de assistir, mesmo com tantas TVs a cabos, porque tudo se repetia dentro de programações determinadas por alguma pessoa, dentro da TV, até que ponto que aquilo que a gente via era porque a gente escolhia.
Mas até que ponto também aquilo que a gente colocava para assistir era de fato uma opção sua? É uma grande discussão, né? A televisão mostra aquilo que a audiência quer, ou a audiência vai ser descoberta, um prazer talvez até mórbido em cima do que foi lhe dado como opção de entretenimento. Pergunto isso pelo seguinte, sempre se discute, né? A janela é responsável pela paisagem que passa não, que apresenta. Então é só fechar a janela? Mas e se muitas vezes você não tem outro tipo de possibilidade de entretenimento, que seja cinema, livro, teatro ou até mesmo uma programação de qualidade? Isso tudo vai estar entronhado, tudo isso, dentro de um crime que vai existir, que só acontece porque um programa de televisão da maior tosquidão que pode existir, existia. Vamos começar por um dos... Todos são grandes personagens, mas o grande personagem, que é o Jerry Springer. Ele é o maior de todos porque ele é um apresentador de televisão, cujo programa tem o seu nome, numa época onde essas pessoas ditavam comportamento, moda, principalmente nos Estados Unidos. É um programa que passou nos Estados Unidos. Eu não tenho recordação de ver ele no Brasil na década de 1990, muito menos na década de 2000, que eu já não assistia tanto assim a TV, como a Oprah, que é um caso que eu vou ter que interligar aqui, porque eles eram bastante competidores no horário. A Oprah, ela era a Oprah se intrinsecou na necessidade da audiência. Mas é interessante que a Oprah não fez o que nós vimos no Brasil, principalmente na década de 1980 e 90, quando alguma TV começava a passar na frente da outra, a outra passava a copiá-la. A Oprah não fez isso, a Oprah não caiu, a Oprah muito pelo contrário. A Oprah Winfrey é uma mulher na qual eu me inspiro profundamente na hora de entrevistar alguém. Eu gosto muito do jeito que a Oprah faz, assim como a Marília Gabriela, assim como a Glória Maria, a Natuzaneri e a Mônica Voz-Vogo. Eu sempre falo que elas são as minhas grandes inspirações de como entrevistar alguém. E a Oprah, nos Estados Unidos, não é à toa que ela é a mulher do tamanho que é, um dia eu vou fazer um comentário dela que ela merece, ela teve que se engalfinhar durante um período de audiência, onde ela perde audiência, exatamente pelo esse mundo freak show, esse mundo dos horrores que esse Jerry Springer trouxe para a TV, e na TV ficou durante décadas. Nós tivemos no Brasil programas parecidos com isso, como eu lembro da Márcia Goldschmidt, tem Casos de Família, tem alguns outros programas que têm esse teor, essa base que eles dizem que é da vida como ela é, ou de um programa de comportamento humano para que as pessoas pudessem resolver os seus problemas. Mas, na verdade, são programas que trabalham e vivem da audiência da quase violência. Nos casos do Jerry Springer, na violência física, de fato, e nos casos dos outros programas, como o tal de Geraldo também, dessa tosquidão que muitos vivem, mas não a vida dela tosca. O ato de ir a um programa como esse programa se utilizar do desespero humano em aparecer, em revelar coisas que são tão íntimas. Muitos, inclusive, vão falar que são histórias fakes, que são histórias encenadas. Tem isso? Não tem? Eu vou te trazer ao longo do período. Então, Jerry Springer era um apresentador, um homem que nasceu em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele é refugiado, fugiu para Londres, onde ele nasce, e os avós dele, inclusive, foram vítimas dos campos de concentração. Ele é um judeu que tem marcado na sua história o terror que foi o nazismo na Segunda Guerra, e por isso mesmo é uma coisa que se coloca sempre, um homem que sabe o que é a dor, e o quão é importante você falar sobre isso, até para que a gente não tenha novamente as coisas acontecendo, quanto que esse homem se utilizou para ganhar muito, muito, muito dinheiro, para ter muito, muito, muito poder, e ser muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos, em cima da desgraça humana. Né? Então, mas esse é um homem que daí ele tem uma coisas interessantes. Ele e a irmã mudam para os Estados Unidos, onde ele se torna americano. Ele vai ser, inclusive, ele vai ser prefeito de uma cidade pequena lá nos Estados Unidos, e ele é afastado porque ele já teve um problema com algumas prostitutas locais, e prostituição nos Estados Unidos é crime.
Então, tirando Nevada, né? Tirando Las Vegas. Então ele já tinha um comportamento, uma forma de ser um pouco fora daquela via certinha que ele trazia. Um homem que tem uma história tão triste, de um começo de vida tão pesado, que ele estava conseguindo, dentro do sonho americano, ser o que quisesse ser. Ele casa com uma mulher com a qual ele vai ter uma filha, em casa, se não me engano, em 1973. Essa filha, ela nasce com alguns problemas, não se é contado quais são, mas intelectualmente ela deve ter algum desenvolvimento bom, porque ela inclusive manda cartas e tudo mais. Então, ela aparece muito pouco. Esse é um documentário da Netflix, tá? Do Jerry Springer, que está na Netflix. 2 episódios muito bem estruturados, muito bem amarrados, que você assiste de uma vez. Foi o que aconteceu e eu saí correndo aqui para fazer esse comentário. E ele vai se separar dessa mulher, inclusive. Depois, mas ele era um pai extremamente presente com a filha. Então ele tinha, na família dele, via familiar, ele tinha um bom comportamento de pai, que é o mínimo. Não acho que tem que sair aplaudindo, não. O pai é isso. O pai tem que ser presente. Mãe tem que ser presente. Não quis ter filho. Então agora, meu amor, a consequência é eterna. Então, mas ele era um homem presente. Apesar de ser, ele poderia ter se afastado mais, seria mais fácil para ele. Mas ele não fez isso, ele sempre foi um pai muito querido com a sua filha. A única filha que ele teve, o único casamento real que ele permaneceu. Mas depois de tudo isso, ele vai virar jornalista lá em umas redes locais. Uma coisa interessante, nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil tem a Rede Globo de Televisão, o SBT, a Record, que você tem as afiliadas que fazem a retransmissão da origem matriz. Nos Estados Unidos você tem o syndication, que você tem essas pequenas TVs locais que compram programação e você consegue fazer uma grande rede. Você pode produzir o seu programa, vender para essas televisões, para essas TVs, para essas emissoras, e aí você cria a sua própria rede. É muito normal. A Oprah foi assim, ele foi assim. Grandes marcas como a NBC, ABC, produzem pensando primeiro nesse primeiro teste. E esse Jerry Springer, ele vai e faz um primeiro programa de talk show, que era um programa de talk show nos moldes do que estava acontecendo na década de 1990. O programa de talk show nada mais é do que programa de bate-papo. Hoje a gente chama de podcast da vida. Só que você tem diferentes formatos. A Marília Gabriela era um programa de talk show, uma entrevista intimista entre ela e uma pessoa. O Jô Soares era um programa de talk show, só que ele tinha ali no meio dele tudo, ele tinha ainda as crônicas que ele brilhantemente fazia antes, ele tinha o jogo de humor dele, ele tinha vários convidados durante uma noite. Você tem Casos de Família, que era apresentado no SBT, é um programa de talk show. O programa do Jerry Springer é que com certeza trouxe essa inspiração que foi a década de 90, principalmente no Brasil, onde você tinha esse tipo de talk show que se municiava das entranhas de dentro de uma casa para levar para o público externo e você discutir a paternidade, se você tem amante ou não, se você beija na boca de bicho ou não. É uma coisa impressionante como esses temas. E são programas diários, ou seja, tem um trabalho de produção pesadíssimo. Que é o ponto nevrálgico. Um programa como esse tem que ter bons produtores. Produtores que não venham a criar ficção para encenar como realidade, coisa que vai acontecer no Jerry Springer, e sempre se teve essa dúvida aqui no Brasil como era, não faço ideia. Conheci produtores desses programas, e muitos deles, esses com os quais eu conversei algumas vezes, me garantem que tudo aquilo que eles levavam para dentro do estúdio era real. Se tinham outros não, eles não sabem, mas o deles era real. Então, a gente pode pensar que se havia encenação, nem tudo era encenado. Mas deixo essa pergunta em aberto aí para quem sabe desse tipo de conteúdo. No caso do Jerry Springer, ele começa um talk show nos mesmos moldes da Oprah, que começou ali também, e já a Oprah vem de 80 para 90, e ela explode, ela vira, através dessas pequenas TVs, ela ganha uma grande rede de TV, e aí ela vai para prime time nas grandes TVs dos Estados Unidos, e é uma coisa comum, inclusive, o programa às vezes passar, não sei se hoje ainda é assim, mas passar primeiro em Nova York, depois aqui, depois ali, como era a TV no Brasil na década de 70, 60, 50, quando começou a TV. Acho que até 80 pegou isso também, de você ter a rede Tupi, né? Você tinha as TVs que, então, eu passava primeiro em São Paulo, programa de segunda-feira, depois no Rio era às quintas, então isso acontecia. O Jerry Springer, então, ele vai nessa toada de tentar ser um talk show no molde Oprah. A Oprah, ela fala do comportamento humano.
ela não fala dos intestinos da vida das pessoas, que tentavam comparar muito isso. E ela fala, pera um pouco, o que eu faço não é bizarrice. E ele realmente fazia bizarrice. Ele, o Jerry Springer, não, mas vai entrar, o que acontece? Como ele tinha alguma TV bancando ele, patrocinando, algo que eu não sei porquê, não é explicado no documentário, e nenhuma pesquisa que eu fiz, de como que esse cara consegue sair de prefeito de uma cidade pequena, que ele foi praticamente impeachmentado por conta de um crime de prostituição. Como é que ele consegue chegar dentro de uma TV local e fazer um jornalismo de comentários e também de entrevista. E aí ele vira e ganha um programa com o próprio nome. Esse arco dramático aqui, de como ele saiu daqui para cá, não é contado em lugar nenhum. Mas o fato é que quando ele já chega aqui, ele já chega com o programa Jerry Springer. Um programa que no modelo de cópia da Oprah não dava certo, porque a Oprah é a Oprah. Você não tem como copiar uma coisa. Você pode querer ser a cópia do original. Escolha sua. Agora, se você vai ser, de fato, tão bom quanto o original, aí é o mundo que vai te dizer. E ele não estava rolando. E o programa dele é bem aqueles programas vespertinos, né, que passam à tarde. Ele tem um M, inclusive, de jornalismo. Só que esse M de jornalismo, não sei de qual. Para você ganhar um M, você tem que ter mais. O programa dele vai caindo de audiência muito rápido e muito forte. Ele não tem o carisma da Oprah, ele não é a Oprah. E se copiar num molde tão complicado, para ele não estava dando certo. O programa dele, que passava à tarde, as TVs que compravam já estavam jogando para madrugada, que é um horário nobre também, tá? Madrugada não é um horário ruim, é um horário muito bom. Eu mesmo gostaria muito de ter tido um programa de madrugada, porque é um público extremamente fiel e que procura e não tem tanta opção. E ele vai para a madrugada. Um programa nos moldes tradicionais de uma Oprah, onde ele discute, ele traz histórias das pessoas, só que dentro de uma forma mais ética, vamos dizer assim, mais humana, mais educada. Aí o que vai acontecer? Ele vai encontrar... Só que ele ia ser cancelado. Ia ser cancelado. E você tem, quando você põe um programa no ar, você tem um gasto de produção, e essa produção precisa ser paga. Quando você tem isso, ou você tem duas opções. Você vai cancelar e realizar a perda, o prejuízo e bola para frente, coisa que para a TV seria mais um programa que eu vou descobrir quem é, para o Jerry Springer, o final dele, né, o fim. Porque daí você tem um programa cancelado. Naquela época, em 1991, 92, o programa primeiro estreia no dia 30 de novembro de 1991. Ele ter um programa cancelado era cancelar a carreira dele. Nem ele queria. A TV, porque muito se tira a responsabilidade desse Jerry Springer em tudo que eu vou falar. Eu acho o seguinte, cara, você tem um programa com o seu nome, você que apresenta, você que entrevista, você que ganha 30 milhões de dólares a cada 5 anos, numa época que hoje como se você estivesse ganhando 100 milhões de dólares. Você tem todo o ônus, agora todo o bônus, esse não quer o ônus? Não, tem que ter, o programa tem teu nome, como é que você vai? E todo mundo dá uma passada de pano para ele nesse documentário que eu fiquei impressionado. Todos os produtores assumem que eles produziram as piores pautas que uma pessoa pode ter visto. Tem um momento que eu vou contar aqui que eu tive que pôr a mão eu não consegui ver, de tão nojento que era ver aquela cena. Nojento, eu vou contar daqui a pouco, você também vai ficar. Tenho certeza. Se não ficar, tem que procurar um psiquiatra. Então, ele apresentou isso. E o programa não era ao vivo, então ele poderia, inclusive, falar, pode tirar isso do ar, eu não vou fazer. Ele podia parar a gravação no meio. Então ele aceitou. Ele tem parte. Os produtores todos tiram a responsabilidade do Jerry Springer. Muitos falam, não, ele era um homem super educado. Eu tenho uma sensação de que ele monopolizou e manipulou muito bem toda uma equipe para colocar toda a culpa porque ele mesmo dizia ter vergonha do programa dele. Lógico, ele vai num programa de entrevista que ele respeita, ele quer que o entrevistador o veja como igual. Ele vira e fala, eu não assistiria ao meu programa, ou seja, estamos aqui, ó. Eu posso ganhar dinheiro com esse tipo de programa, mas nós aqui podemos tomar vinho, porque nós somos diferentes. Então é uma questão assim, ele rejeitava inclusive a si mesmo para se aproximar daqueles que ele elegia como os maiores, e eram os maiores. A única que apontou o dedo e falou, esse programa é um absurdo, foi a Oprah. Claro que no momento que, agora que eu vou contar o que vai acontecer com o programa dele, ela perdeu durante algumas semanas o primeiro lugar para ele. Então perguntaram para ela, falou, eu não entendo eu estar perdendo para esse tipo de programa. E eu assino embaixo, coaduno, eu não entendo a Oprah ter perdido 2, 3 semanas de primeira audiência, primeiro lugar,
para esse tipo de programa. Não é um programa que nunca me atraiu. Eu não gosto, eu não vejo, eu não participo, eu não quero saber, não trabalharia, não exibiria, não vejo. Só estou falando desse tipo de programa porque o documentário é muito bom e traz toda essa discussão do quanto que nós estamos em busca do que queremos assistir. Hoje, então, você só assiste aquilo que você quer. Então, não tem mais culpa. O produtor que produziu aquela coisa horrorosa, ele é um absurdo ter produzido. Mas se você está dando play, é porque você gosta também. Então, cada um com seus prazeres. Eu não brigo com o prazer de ninguém, desde que você não faça mal ao outro. E esse programa fazia. O Jerry Springer, então, ele que estava caindo totalmente a sua audiência, a televisão chama um produtor chamado Richard Dimenk. Chama de Richard. Ele chama um produtor chamado Richard, que é um produtor que aparece muito no documentário, e você vê, ele tem um quê Marlene Matos. Às vezes a sensação que você tem é que ele é a Marlene Matos e o Jerry Springer é a Xuxa. Sendo que eu digo que todo mundo tem suas responsabilidades, mesmo quando a gente é manipulado. No caso dele, o cara ainda vai sair, ele vai continuar mais tantos anos fazendo esse tipo de programa. Então você percebe assim, ele jogou muito a bola para esse Richard, para dizer que tudo aquilo que estava acontecendo no programa dele era de responsabilidade do produtor executivo dele, que ele estava apenas como apresentador. Me poupe. Bom, esse Richard, ele vem do universo daqueles jornais, tipo Notícias Populares, que eu estava até falando do Quadrofly, pelo amor de Deus, nenhuma thumb nossa tem nossas thumbs a gente sabe que tem uma chamada mais diferente, mas nunca jamais desrespeitosa e principalmente sanguinária como a dele. Então ele tinha coisas do tipo o ET violentou não sei quem. Ele fazia aquelas manchetes de diários de notícias populares, que são manchetes muito chamativas. Quem via banca de jornal quando existia, era impossível você não parar na frente da banca de jornal e não ler a manchete de notícias populares. Eu nunca comprei Notícias Populares, mas eu sei muitas das manchetes que eles tinham. Porque você para. O tosco te atrai demais. O que te repulsa também te atrai. Então, ele vinha desse universo. Se Richard vinha desse universo escandaloso e onde é um clickbait, né? Eu crio a manchete para você clicar e ficar. No caso dele, ele é levado para esse programa do Jerry Springer. Quando ele chega, ele fala, esse programa está muito formatadinho Oprah Winfrey. Então nós temos que buscar algo divertido. Vamos nos divertir? Como que a gente vai se divertir? Através da desgraça humana. Nada como pegar a triste história do outro e transformar aquilo num palco de notícia risível. Eu sempre falo que o humor é legal quando todos nós vamos rir juntos. Pôr uma pessoa no palco e fazer todo mundo rir dele deve ser devastador. E era isso que ele fazia, inclusive com a audiência vendo em casa. E deu certo, deu muito certo. Gente, esse programa, já antecipando, ele vai até 2018. Ele só termina no dia 26 de julho de 2018, porque eu acho que o Jerry Springer estava com alguma doença, porque ele vai morrer. Esse homem, Jerry Springer, morre em 2023. Não acho que ele estava aí até hoje. Não estava fazendo mais o grande sucesso que fazia, mas fazia ali para o tipo de público que precisava, ele realizava bem. O que ele faz? Ele esse Richard. Ele desmonta aquele programa mais, vamos chamar, controlado no bom sentido de respeitoso para o jocoso. Então ele contrata produtores, inclusive, que tenham o estômago de ir buscar casos que façam a audiência rir dos casos. Então você até anotei umas coisas, assim, era uma coisa assim, sabe, a briga de amantes, mulher fala para marido, eu sou homem, tem um caso que eles levaram que eu achei que ele vai decaindo. Eu digo que o fim não tem fim, meu amor. É mais fácil você piorar do que você melhorar. Então, o ruim não tem limite. Não tem, porque o ruim do ruim, você sempre vai achar uma coisa ainda mais asquerosa. Então ele vai desde eu só vivo sem roupa, daí leva uma mulher e fica pelada, porque ele queria que o programa fosse sexy, esse Richard. Sexy, funny, divertido e que a pessoa não conseguisse sair. Vai criando aqueles ganchos que nunca saem. Então você levava uma mulher toda gostosona que falava assim, eu não aguento roupa, vivo sem roupas. Então ela tá pelada no palco,
falando por que ela gosta de viver sem roupa. Ou seja, uma nudista, uma natureza. Tá ok. Agora, você transformar um conceito de vida num palco do Circo dos Horrores foi a escolha também da mulher que foi lá. As pessoas passam a querer levar os seus dissabores e os seus esgotos da vida para aquele palco, porque eles, inclusive, são procurados pelas pessoas, estimulados a irem. E aí o produtor até conta que eles faziam assim, geralmente essas pessoas, eram pessoas, tem um triângulo do Jerry Springer, assim, que é um triângulo dos Estados Unidos, bem meio dos Estados Unidos, onde você tem cidades menores, pessoas que têm menos acesso a ir para grandes cidades. Então eles, para conseguir, inclusive, convencer essas pessoas a irem, a contarem as suas histórias, eles transformavam elas numa celebridade. Então, assim, ele mandava uma limusine buscar a pessoa em casa. Imagina, uma pessoa numa cidade desse tamanho, quando uma limusine parar na frente da casa dela, todo mundo olha e fala, ela é a celebridade. E naquele universo vai fazer mesmo. Aí ele pegava essa pessoa e entrava na limusine, ia de avião, muitas vezes primeira classe, que tinha primeira classe naquela época, voos internos, chegava em Chicago, que era onde ele gravava, ficava no super hotel e assim, davam bebida, davam comida, faziam festa, entre hoje e amanhã, só que não sabia a hora que ia gravar. E deixava a pessoa super no pique de super celebridade. Até drogas entravam nessas histórias. E as pessoas iam dormir 4 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, eles eram acordados. E iam para o estúdio. No estúdio, eles eram, isso tem as cenas, eles eram dirigidos pelo produtor. Eles eram incendiados pelo produtor. Cada programa tinha um produtor. Você tinha eram 200 programas por ano e uma média de 50 programas feitos por cada produtor. Então, o produtor era responsável pela pauta. Então, ele era estimulado, cobrado, e ele acabava querendo passar na frente dos outros, porque ele queria ser o melhor produtor. Por um chefe, que é esse Richard, que pelo jeito não gritava, mas fazia o pior dos assédios morais, que é o de minar a sua mente, minar o seu desejo real, minar a sua autoestima. E você ficar achando o quanto que você precisa ser adulado e adorado por ele. Se ele não gostar de você, ninguém no mundo vai gostar. É terrível esse tipo de pessoa. É pior do que o cara que grita. E eles faziam. Então, eles ficavam incendiando a pessoa. Eles ficavam já estimulando a pessoa, quando entrasse no palco, a ter porradaria. Por quê? Quando eles começam a fazer essa tosquidão na madrugada, da mulher pelada, do homem que fala que tinha sei lá o quê, eu sou o maior bodego do mundo, eu sou o menor bodego do mundo e ninguém me quer, aquelas coisas assim, tava ok. Não tinha ainda a violência, tinha tosquidão, mas não tinha violência. Até que um belo dia, numa das pautas que eles criam, uma pessoa invade a outra, uma pessoa agride a outra, fortemente. E aquilo eleva a audiência. O programa volta para tarde e começa a ser um super sucesso, inclusive quando vai brigar com a Oprah lá na frente. Mas em cima do mundo destruído, acabado, de pessoas que precisam de terapia, disso aqui. Sendo que muitos deles, as pessoas não entendiam o seguinte, acabou o programa, a mulher que chegou lá e falou, eu dou mesmo pro vizinho, o teu filho é filho do teu irmão, eu como a sua mãe, essas coisas asquerosas, que as pessoas se fazem, tem que discutir dentro das suas salas, que eram colocados para o mundo externo, eles criam uma grande briga com o movimento lá tem racismo, é uma coisa absurda. Aí o que acontece? Aquilo explode na audiência porque teve porradaria. Só que é o seguinte, acabou o programa, acabou ali dentro. Próximo programa, dia seguinte. As pessoas que estavam no palco, ali muitas vezes começava a vida delas. Porque você ser levado para um palco e descobrir que o seu filho, na verdade, é filho da sua irmã, você fala, o que é isso? Como é que está acontecendo tudo isso? Então ali, como é que ficaram aquelas pessoas pós o programa? Muitas dessas pessoas foram a alguns programas falarem que eles, na verdade, encenaram. Alguns parece que realmente encenaram, que não foi responsabilidade, sendo justo, nem do Richard e nem do Jerry Springer, porque você tinha os produtores nos quais eles confiavam. Alguns produtores não perceberam que eles estavam sendo enganados pela audiência. Não é que o produtor teve a ideia de criar uma história e levar 2 atores. Pessoas começaram a querer usar o programa para aparecerem. Quase um pré-Big Brother da vida. Então, aí você tem um grupo de pessoas que se utilizaram do programa para serem vistos em rede nacional, porque eu acho que esse programa não passou internacionalmente, no Brasil eu não lembro, e para serem conhecidos, porque todo mundo faz muita coisa pela fama, né? Deus me livre.
Então, teve casos encenados, sendo que o Richard e o Jerry Springer não sabiam, e as pessoas foram mandadas embora. Então, o que me deixa mais triste ainda, porque quando você pensa que o caso foi encenado, você fala, bom, então essas pessoas, elas não tiveram as suas vidas destroçadas, uma vez que aquilo eram atores encenando personagens. Não, o número é muito pequeno. Perto de tantos episódios, a realidade ela é muito mais dura, muito mais triste. Que aquelas pessoas que contavam aquelas coisas internas que têm que ser conversadas com terapeutas e dentro da sua sala, elas colocavam para o mundo. Então, elas, depois daquilo, principalmente nesses lugares, que eram lugares muito pequenos, elas eram eternamente conhecidas como a mulher que deu para o vizinho, o homem que tem filho com a tia, o homem, não sei o que lá. Será que as pautas vão começar a piorar no nível? Porque se tudo fazia pela audiência, o próprio Richard fala isso. Se eu pudesse matar uma pessoa em rede nacional, eu mataria para ter audiência. Eu te garanto que neste canal você nunca vai me ouvir falando isso, nunca vai ver uma bobagem dessas. Não é tudo pela audiência. A vida tem limites, nem tudo tem preço. Nem tudo. Você não consegue me pagar para eu matar o meu marido, matar minha mãe. Não, nem tudo na vida vai ter preço. É uma bobagem quem fala isso. Na vida tudo tem preço. Eu não tenho. Com certeza você não tem. Para matar, se você tem preço para tudo, você pode então ser um assassino. Você pode contratar, né? Então a gente tem que sempre cuidar disso. E esse produtor Richard fala, se ele pudesse matar uma pessoa, ele só não mata porque aí é crime, que vai acontecer lá na frente, mas não foi ele que puxou o gatilho, até porque não teve arma, teve mão mesmo, ele faria, porque ele faz tudo pela audiência, e ele quer ser o maior, ele quer ser maior que a Oprah, ele vai conseguir através de algumas pautas. Uma das pautas que chegam, que eu achei, é assim, claramente, quando você vê aquilo acontecendo, você fala, essas 3 pessoas que estão no palco precisam urgentemente, você vê pelo olhar delas, pelo jeito de elas serem, elas precisam urgentemente de ajuda psicológica, de ajuda psiquiátrica, de ajuda de assistencialismo social. Essa deve ser uma família que deve viver os 3 dentro de uma casinha, no meio de nada, não tem acesso e falam essa bobagem, onde o único instrumento para o mundo é a TV. A cena é o seguinte, eu estou grávida do meu irmão. Essa é a pauta. Aí você tem uma mãe sentada, ela nem aparece falando, mas você tem uma mãe sentada que nitidamente aquela mulher tem problema. Mas não tenho. Beto, você é médico? Não, não sou. Mas você consegue perceber quando uma pessoa precisa de uma ajudinha, né? Do lado dela, com a cadeira vazia, está a filha dela. Uma menina que está montada como uma garota da cidade grande, mas você vê nitidamente que quem montou aquilo foi a produção, que a menina não sabe segurar nem o cabelo dela direito. E ela fala que ela e o irmão se amam e ela está grávida do irmão. E o irmão dela entra, o filho daquela senhora, que é uma pessoa que precisa urgentemente de esse menino, assim, gente, são adolescentes além de tudo. Ou seja, você está falando de incesto como se fosse uma pauta da naturalidade. Você não tem esse é um tipo de assunto que eu acho que assim, tem que ser conversado por pessoas que sabem conversar sobre isso. Se precisar falar sobre isso, que eu acho que isso não existe. Uma coisa é a violência sexual dentro de família. Outra coisa são incestos que existem de fato, de irmãos que acabam se ficando... Isso tem, assim, na história, todas as Cleópatras eram casadas com seus irmãos, que eu esqueci o nome dele. Então, assim, isso tem consanguinidade direta. Game of Thrones usa muito isso, irmão com irmão. Então, é uma coisa assim, tem que se discutir no âmbito muito mais antropológico, muito mais social, porque você não vai fazer sexo com seu irmão, com a sua irmã, porque você hoje tem é asqueroso pensar numa situação dessas. Mas em outros momentos do mundo não era. Então, assim, precisaria ter, e ali você não tem, é muito raso tudo. É a graça de falar, eu estou grávida do meu irmão. Isso já chama a atenção. A imprensa já estava metendo pau muito, falando que ele era o lixo da televisão. Isso para ele era ruim, porque você também precisa. Não adianta só ter audiência. Você precisa ter qualidade no que se apresenta, senão nenhuma marca vai te patrocinar. Claro que um programa que não tem patrocinadores, mas dá muita audiência, ele aumenta a média da TV e logo a média dela vai ser maior para negociar com anunciantes. Isso é a regra da vida. Talvez seja por isso que essas TVs mantiveram esse homem até 2018, porque ele devia aumentar a média da TV e aumentando a média da TV, para os outros programas tudo fica mais caro de audiência. Então ele não paga, mas os outros programas pagam por ele. E os outros programas estão ganhando mais porque ele existe. Então
Então vira uma roda, um círculo vicioso muito perigoso dentro do universo do entretenimento e que por isso ele vai rodando. Mas você precisa ter qualidade também, você precisa ter... E claro, o cara fazia esse Jerry Springer, ele queria ser adorado pelas pessoas que ele respeitava, pela imprensa que ele queria ver falando dele. Então ele sempre saía de desculpa, falando, tipo, olha, eu eu também não gosto do meu programa, não me odeio, eu odeio apenas o meu programa. Eu não, olha como eu sou fofo, olha como eu sou fofo, olha como eu sou fofo. E vai acontecer umas coisas aí. Aí no meio disso tudo, ele vai ter, não sei se estou falando na ordem certa, mas ele vai ter tido pessoas, o Jerry Springer vai ter pessoas, duas convidadas dele, que falavam que eram atrizes pornôs, ali devia ser a pauta da pornografia, e essas atrizes saem mas ninguém sabendo. Mas só uma coisa, o homem é solteiro, ele não violentou essas mulheres foram porque quiseram, e o que elas fizeram foi exatamente para chantagear ele. Essas duas mulheres levam esse homem para fazer homenagem lá no hotel. E esse tonto não percebe que tem uma câmera gravando ele. Estou falando disso em 1990 e alguma coisa. Era mais difícil você ter, você não tinha celular, né? Você já tinha celular, mas não celular com câmera, dependendo do ano, não tinha celular mesmo. E ele é pego. E com certeza elas foram chantagear ele, o que eu acho um absurdo. Eu acho pior que quem chantageia do que o cara que foi. A minha opinião, de verdade, hoje ele seria cancelado? Eu acho que não. Vai falar disso no documentário. Eu acho que não, porque assim, peraí, elas foram porque quiseram, elas são maiores de idade. Mas elas eram convidadas do programa. Não, tá. O programa sem a menor ética do mundo vai discutir ética porque ele saiu com a convidada dele, que é uma atriz pornô, que estava falando de pornografia e que convidou o cara para ir transar. Não, pera, tá, não. Não dá para você ter duas réguas nessa história. Nesse escândalo todo, eu não vi nenhum problema. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa meio moralista da prostituição, isso, aquilo, que, assim, de verdade, quando falou isso, eu falei, isso para mim, isso não é cancelamento. Tem que cancelar essas duas garotas aí que chantagearam o cara. São convidadas, gente. Elas não são, assim... Então a atriz não pode casar com o diretor não pode casar com o roteirista não pode dar uns beijos na boca de câmera. Pelo amor de Deus, né? Vamos um pouco menos. Se você quer e eu quero, tá tudo certo, porque eu não posso te obrigar. E você não pode me obrigar. Se não tem isso, tá tudo bem, são adultos, resolvido. Mas isso também foi um grande escândalo. Quase ele foi cancelado pelo moralismo dentro da TV. Não pelo programa horroroso que ele fazia. Ele saiu em foto com duas atrizes pornôs na cama. Mas esse escândalo passou. Aí vem uma coisa que foi terrível. Essa, para mim, era para acabar. Ele leva um homem que conta que largou a mulher e os 2 filhos pelo grande amor da vida dele. E tem todo o backstage de como é que essa história chegou, tem um produtor contando e tal. Para você ver lá. O mais importante é isso. Aí esse homem está sentado com óculos, tem até a etiqueta. Eu não entendi aquilo, ninguém tirou a etiqueta do óculos. Me dá uma angústia a etiqueta em óculos. E ele tá assim, você vê também nitidamente que esse homem tem problema, até pelo resto que eu vou contar. Né? Aí ele fala que ele está apaixonado pelo pônei dele. E que o pônei dele também está apaixonado por ele. Que os dois se olharam um dia na fazenda e eles se apaixonaram. E o pônei entra. O título Eu Casei com Meu Cavalo, né? Mas ele é um pônei. O pônei entra. Eles levam o pônei. E esse homem, o pônei, começa a se beijar na boca. Gente, isso é zoofilia. Nessa hora, eu não consegui ver. Porque eu percebi o que aconteceu, eu fiz assim. Tem um pedacinho logo no começo que me pegou e eu não tinha percebido. Quando eu vi que ia voltar a história, eu não consegui. Eu virei a cara e falei, não estou afim de ver zoofilia na minha frente. É horrível, cara. É uma cena que se fosse a Netflix, eu tinha colocado um pouco de blur. Gente, ninguém precisa ver aquilo. É de um nível de tosquidão que a NBC, que produziu esse programa durante a vida inteira, tinha que pedir desculpa. É absurdo. Isso foi muito falado. E aí ele passa, porque o mundo cão, as pessoas gostam, né? Então deu muita audiência, ele passa a Oprah, e quando a Oprah fala, eu não vou mexer no meu programa, isso daí, eu não sei como uma pessoa quer ver isso. E claro que sobe e desce, que é foguete, cai, porque exatamente o que aconteceu ali não tinha qualidade para se manter. E vai vir uma terceira pauta que foi, aí eu falei, agora pegar, e não pegar, seguinte, nessa terceira pauta existe o crime, e como sair do crime sem parecer ter participado dele. Aqui, então, eu vou fazer uma nova apresentação de personagens. Você tem um casal,
uma senhora, tadinha, tem o filho dela contando a história dela, uma senhora que teve 2 filhos, ficou viúva, lutou a vida inteira para fazer os filhos serem educados, crescerem, e uma senhora que deixou de lado a sua vida amorosa. Segundo o filho, ela nunca teve namorado, pelo menos que ele conhecesse. Assim, ela teve um jantar outro com um homem ou outro, mas ela nunca levou nenhum homem para casa. Tá certo. Você tem filho? Só traz o namorado quando for sério. Gente, pelo amor de Deus, não pode ficar levando namorado por semana pro teu filho, tua filha conhecer. Nem pai tem que fazer isso levando namorada para filho conhecer a cada 10 dias. Olha, minha ficante nova. Que é isso, meu senhor? Respeite seu filho. Olha o homem que você está construindo, a mulher que você está construindo. Pelo amor de Deus. E você também, se você for mãe, levando namorado para... Respeita. Se você tem filho, a casa é com o teu filho. Não gosto disso. Claro, para casar, namorar, fazer o que quiser. Agora, só relações já, né? Ai, Beth, quanto tempo? Quanto tempo? Cada tempo tem que ser o seu. Mas não é em uma semana, né, gente? Ninguém se apaixona e casa em uma semana. Se você se apaixonar e casar em uma semana, para, não faz isso. Não faz isso, não vai dar certo. Ah, mas eu tenho uma amiga, tá, que bom, ela é exceção. Que só confirma a regra. Eu tenho 20 amigos que ninguém deu certo. Eu tenho uma amiga que deu certo, mas não. Mas, bom, isso é outro papo. Então, ela tinha essa senhora, esses 2 filhos que criou tal, não sei lá. E ela era uma senhora, os filhos saíram. Nos Estados Unidos, os jovens saem cedo, coisa que os brasileiros deviam começar a imitar, para fazer faculdade e tal, e foi embora. E ela conheceu, através de uma amiga, os chat rooms, aqueles chats que tinham de encontro, que hoje é tudo aplicativo, né? Tá. Mas na época da década de 90 eram salas de bate-papo. E tinha no UOL direto, em todos os portais tinham. E ali ela conhece um cara chamado Rolf, um alemão, claramente golpista. Ah, meu senhor, o senhor tem cabelo de golpista. Para uma senhora, uma mulher mais velha, uma senhora à época, porque ela tinha uns 47 anos, era uma senhora na década de 90. Hoje nós não somos, hoje estou com 51, não me considero senhora. Mas na época você tinha já uma idade colocada como senhora. Aí você tinha até o comportamento de ser, a vida te levava a isso. Ele vê aquela senhora, ele não era bem mais novo que ela, a oportunidade do quê? Um alemão querendo ir para os Estados Unidos. Peguei uma tonta que vai me dar o que quero. Chega lá, ele casa com ela, só que ele já era um homem violento. 3 meses já bateu na mulher. E ela pediu para sair, e ela é uma mulher que apesar de apanhar, ela apanhou, mas ela não ficou apanhando. Ela apanhou uma vez e foi lá já na polícia. Só que ele já manipulava ela, obviamente. Essa mulher se separa dele. Esse cara, esse Rolf, vai casar com a Eleonora. Chamar de Eleonora, vamos chamar de Eleonora. Vai casar com a Eleonora. Aí ele descobre uma outra mulher também que manipulava por ele, chamada Eleonora. Ele vai transar com essa, com a Nancy. É Nancy, né? Pegar aqui, tô falando dela, eu quero falar certinho, porque ela é muito fofa, assim, a Nancy. Ele vai pegar a Nancy de novo e vai transar com ela, jurando amores de volta. Ah, meu Deus do céu, essa Eleonora e esse Rolf tinham um plano de levar a Nancy ao programa do Jerry Springer para aparecer, literalmente para aparecer. E eles conseguem convencer, o produtor convence a Nancy a ir para o programa, dizendo que ali eles iam reatar o amor dos dois. Só que o combinado é que o Rolf ia destruir a Nancy para a Nancy bater na Eleonora, porque todas as pautas a partir de então tinham que ter porrada. Não, sem porrada aquela coisa lá não ia dar certo, não. Eles precisavam de muito soco, muito murro, muito puxão de... Gente, tem gente que arranca... Tem a cena, o cara arrancou o couro cabeludo. Essa pessoa teve que passar por operação. Olha que horror. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Ainda bem que na minha biografia não tem esse tipo de programa. Também nunca fui chamado para produzir, porque eu acho que quem me conhece sabe que eu ia rir da proposta. Aí ela vai, e quando ela chega, ela vê a situação, a tarja era: amantes se enfrentam. Pelo nada bonitão do Rolf, né? Aí as duas estão, e uma dá uma xingada na outra, da Rolf, entra tudo, eu sou gostosão, peguei as duas. Ele conta que transou com a Nancy 2 dias antes, e essa Leonora fala para ela: a última vez que você vai ter ficado com ele, entenda que ele me ama, ele me quer, esse homem é meu. Que situação. Esse homem não quer ninguém, né? A Nancy vai embora, ela não bate na mulher, a produção não dá passagem de volta para a Flórida, em Chicago para a Flórida é uma distância, ela vai de ônibus, que alguém paga uma passagem para ela pelo caminho.
Ela vai ver a vida dela, era uma mulher sem posses, né? Classe baixa. Quando, 3 meses depois, o Ralph vai procurar a Nancy de novo. Mas aí já era um golpe fatal. Não sei se essa Eleonora estava envolvida ou não, sei que ela foi presa e depois foi solta. Ele faz essa Eleonora comprar uma casa, porque lá nos Estados Unidos era mais fácil, e pôr no nome dele também. Em 3 meses ele põe ela para fora da casa. E ela acha uma advogada que consegue. E o programa não tinha passado ainda, tá? Porque os programas, é que nem muita gente fala assim, nossa, Beto, se a sua entrevista você fala da data... Sim, tem entrevistas minhas que eu faço hoje, só vão passar daqui 2 meses. Isso é normal, eu preciso de programação. Entrevistas que são muito quentes, como a gente chama, se eu gravar hoje, vai amanhã no ar. Então, mas tudo isso você vai organizando na programação. No caso da história dela, ainda não tinha passado no ar, ela já tinham passado 3 meses. Esse homem está lá com ela consegue uma advogada, consegue uma medida protetiva da polícia, porque ele tinha batido nela também, e ela consegue a casa de volta nessa, e ela consegue uma medida protetiva, ou seja, não podia chegar perto. Primeira vez que ela tem uma medida protetiva contra ele. Pergunta uma coisa para a produção. Quando você levou esse Ralph, essa Leonora e essa Kate, e a Nancy, você checou quem era o quê? Ainda mais você vai falar de amantes. Esse homem não bate, esse homem não é um homem violento. Já existe alguma medida protetiva contra ele? Existe algum... Tudo bem, Beto, é 1990 e pouco. Mas, gente, violência familiar sempre existiu e nos Estados Unidos já sempre foi sério. No Brasil é que demorou para ser. Quando a Nancy consegue a casa de volta, nesse dia que o cara tem que sair da casa, que ele já estava de combinado que daí ele ia morar com certeza com a Eleonora lá, ele vai para o bar. E no bar que ele tá, começa a manguaçar e passa nessa noite, literalmente, eu acaso escrevendo o roteiro, passa nessa noite o programa dos 3, né? E ele fica muito revoltado que ele perdeu a casa. Ele fala, ele fala pro barman, eu vou matar essa mulher. Ele vai até a casa da Nancy e ela morre de uma maneira... Eu não vou contar, tá lá no documentário, assim, é tão horrorosa a forma que ele mata como o programa do Jerry Springer. Mas ele mata essa mulher não teve... Ele mata a imagem dela. É horrível como ele mata ela. E quando isso acontece, o programa de Jerry Springer é afetado, mais uma vez, depois do escândalo das garotas do filme pornô, que passou ileso, e para mim, que isso não teria problema nenhum, esse já não. Porque o que acontece? Começou a se discutir o que acontece com as pessoas que vão a esse programa depois. O programa acabou, mas a vida dessas pessoas continuou. Ou melhor, talvez a vida dessas pessoas, como eu falei há pouco, tenham começado de fato. O programa é muito atacado, o Jerry Springer fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu só apresento o programa. A produção fala, não, é a nossa responsabilidade, o pós, a gente não acompanha mesmo ninguém, ok? É um problema da pessoa, eu até concordo, que você não pode, a partir do momento que a pessoa te deu uma entrevista, você não pode continuar. Posso reentrevistar ela daqui 2, 3 anos para saber como é que ela está naquele momento. Mas não posso manter, não tem como. É uma questão desumana para quem faz o programa, porque o programa não é responsável pela vida da pessoa. Mas naquele caso, eles poderiam ter sido mais complacentes, mais humanos. Falando, meu Deus do céu, nós vamos rever, inclusive, nossas políticas, a gente vai repensar o nosso programa, mandar uma coroa de flores, pagar alguma coisa para essa família, não sei. Não, eles simplesmente tiraram dela, não tem nada a ver com isso. O problema é dela. Ela foi porque quis. Aquela coisa. É livre-arbítrio, é liberdade isso, é liberdade aquilo. Só a liberdade não te dá a liberdade de você fazer um crime ou matar uma pessoa e nem você não fazer parte de uma tristeza. Eu acho que foi muito desumano a morte dessa mulher, em todos os sentidos, principalmente porque ela morre em função de estar naquele programa. Porque se ela não tivesse ido naquele programa, talvez não tivesse tido um terceiro encontro. Porque tudo aquilo foi organizado de ele voltar a procurar Nancy para eles irem no programa do Jerry Springer. Então, por isso que assim, ela morre porque ela foi naquele programa. O programa não a matou, mas o programa permitiu que ali fosse organizado um crime muito bárbaro. Ela, então, ele vai ser condenado. Isso foi em 2000, tá? O caso da Nancy foi em 2000. Olha só, ela já está lá com 9 anos de programa. Quase 10 anos de programa. Ele vai ser julgado só em 2002 e ele pega a prisão perpétua. A Eleonor, que também foi preso com ele, ela foi solta e ela fica falando... Ela é uma mulher muito estranha, falando porque ela fala... Ela tem um jeito de... Ali a sensação que você tem é que é uma loucura 2, onde ele é manipulador e ela é manipulada. E como manipulada, ela tem o olhar da manipulada. E ela fica falando que não,
que tudo aconteceu por causa do programa, ela ataca o programa porque ela sabia que a Eleonora, atacando o programa, estaria de acordo com o que a imprensa estava falando, aquilo talvez ganhasse corpo e falasse, olha, ele só matou por causa do programa. Então, o autor, na verdade, é um programa de televisão e não ele. Mas, gente, isso não acontece. É ele que foi lá na casa dela e fez o que fez. Foi preso por prisão perpétua, que ele fique lá para sempre, aquele homem sem graça de viver. Ai, que ódio que eu tenho dessas pessoas. Aí a Eleonora, sei lá o que aconteceu com ela, ela sumiu. Deve estar lá até hoje levando traquinas para ele. Porque essas pessoas ficam grudadas no mal, né? Impressionante como o mal é um magnetismo, às vezes, indissolúvel. Mas tá lá. O programa, então, passa por esses turbilhões e eles passam ileso. Só que a audiência vai começar a mudar. Os anos 2000 chegando, muita coisa começa a chegar, muita coisa começa a mudar. A forma de vermos o mundo começa a se alterar graças ao Senhor. Às vezes eu acho que a gente está regredindo, mas eu acho que muita coisa a gente já progrediu. A internet está muito mais forte. Bom, eu já estava na Americanas.com fazia tempo, eu já estava na TV1 fazendo site para a empresa desde 96. Então você já tinha um elemento muito interessante que a internet começa a ser libertadora, inclusive dos veículos de massa que até então eram os detentores do que nós gostaríamos de ver. Quer dizer, do que nós assistíamos, a gente talvez nem soubesse se gostaria ou não gostaria de ver. Vão começar dali a pouco mídias sociais, que seja o Orkut da vida, já começava. O YouTube vai chegar lá, acho que em 2007, a gente já estava conseguindo ouvir música um pouquinho. Então você começa a ter esse movimento do não precisar mais da televisão da forma que a gente precisava. Para muitas pessoas era o único veículo. A televisão, que eu digo, as emissoras de TV aberta e TV fechada. Porque hoje a televisão é como um grande iPhone para a gente vê o streaming que quiser, por favor, sempre aqui com a gente no YouTube, né? O programa vai, o programa segue, sem a menor culpa do que foi, só que esse Richard começa a ser visto já por esse novo mercado que chega, principalmente um mercado mais preocupado com possíveis processos, porque eu brinco que hoje em dia as TVs, os streamings, eles são mais escritórios de direito do que fábrica de sonhos, como um dia já foi a Globo. Porque você fica muito preocupado com possíveis processos. Esse era um programa de bastante possibilidade de processo. Então, o próprio jurídico começa a cortar muito o que poderia aparecer. Não podia mais aparecer nudez, não podia mais aparecer briga, não podia mais aparecer. Então, o programa do Jerry Springer, para o que um dia o Richard foi chamado, no que ele transformou, não haveria mais espaço. Então, o Richard é mandado embora, os produtores saem e o Jerry Springer volta a ser aquele Jerry Springer de 92. Só que ele, sem as pessoas se engalfinhando no palco, ele não tem graça, porque é um talk show, um programa de conversa, sem conversa. Era um programa de soco e pontapé, era um programa de perguntas explosivas, era um programa onde as pessoas estavam ali para exercerem um teatro ruim, da vida ruim, não que os atores, no caso, fossem estariam atuando de forma errada, mas é ruim de ver, é ruim do mal, é ruim da tristeza, é você ver e assistir que aquilo não tem qualidade humana nem para quem está exercendo aquilo. Aquelas pessoas precisam de ajuda, aquelas pessoas não precisam de palco, aquelas pessoas não precisam de gente rindo. Eu não sei que audiência é essa também que assiste, e quem são aquelas pessoas que ficam lá dentro do teatro rindo de duas pessoas se engalfinhando. Com uma diferença, aquelas pessoas que se engalfinharam ali no palco tinham seguranças que separaram. No dia seguinte não vai ter segurança. Vai acontecer o que aconteceu com a Nancy. Entendeu? Se não na forma final da vida, tirar um a vida do outro, mas o dia a dia daquelas... Imagina que essas pessoas não foram xingadas pela rua, não foram humilhadas, ridicularizadas na sua própria sociedade. É isso que eu acho que a gente tem que ter, o pensamento da responsabilidade do que a gente faz com o outro. Bom, esse é o documentário, está na Netflix, são 2 episódios, assista muito bem, é fascinante que você vai ver os bastidores de um programa de televisão. Então, eu acho que assistir a esse final, essa forma de fazer esse programa, nos faz nos questionarmos o quanto que nós, como audiência, também somos responsáveis. Eu acho que talvez maior. Se você não tiver audiência, não vai ter. Não hoje, não com a pessoa que se autoproduz, ela pode se autoproduzir pelo bel prazer do seu próprio narcisismo. Então, se eu produzo aqui para vocês assistirem, se vocês não existirem, se vocês não quiserem, eu paro, eu vou fazer outra coisa. Eu não estou aqui para minha mãe me assistir. Minha mãe pode, eu vou lá e junto com ela quer me ver, eu fico com ela.
né? Precisa fazer vídeo. Eu não faço vídeo para eu ficar me vendo, não tenho isso, essa coisa de foca comigo mesmo. Então é uma questão de audiência 100% necessária, mas a gente, como audiência, tem a responsabilidade de darmos audiência àquilo que a gente quer que exista. Principalmente em grandes veículos, em grandes corporações que determinam e detêm o que vai ao ar. Então a gente precisa dar a resposta, como seres humanos que todos nós somos. E principalmente quando algo atinge a humanidade do outro, parou de ser legal. Quando a piada faz alguém chorar, desculpem, não é piada. Ah, liberdade, faz a piada que você quiser. Eu prefiro ainda não constranger ninguém. Ainda não, isso faz da minha natureza. Eu não vou constranger uma outra pessoa, eu não vou fazer da pessoa palco para os outros rirem, para ser meu stand-up. Stand-up comedy é uma coisa, tirar sarro de um grupo de pessoas e fazer todo mundo rir, principalmente com a pessoa. Ah, não. Não vai conviver comigo, isso eu te garanto. Na minha casa vai ter uma pessoa fazendo isso. Então, quer ser, a gente, né? Eu acho que a gente tem que perceber o que queremos ser de fato. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, caso comentado, dica de série aqui, e a gente vê daqui a pouco, vocês sabem que tem vídeo todo dia. Só ver uma coisa aqui, se eu esqueci alguma coisa, que depois às vezes eu lembro, esqueci de falar tal coisa, deixa eu ver aqui, ó, meu óbvio da mareadora. Ele morreu, ele tinha 60 milhões de dólares quando morreu, o Jerry Springer. Acabou em 2018, eu falei... aquilo que eu perguntei, não checam se as pessoas têm violência, se as pessoas têm passagem pela polícia. Quem são essas pessoas que vocês estão levando? Você pode estar levando um serial killer ali, não é? Até que nem tem um que eu vou fazer ainda que estava num programa de namoro, que é real. Pauta zapeando, é isso, inventa aquele famoso. Uma coisa interessante, o produtor fala, o Jerry Springer não era famoso, mas eu transformei ele em famoso por quê? Quando ele entrava no teatro, ele fazia todo mundo levantar e ficar Jerry, e quem assistia tinha a sensação de que ele era mega famoso, né? Foi inteligente da parte dele. Aquilo que eu falei do assédio moral, tal. Isso, sem fala, sobre o conflito, é isso aqui. Você acha aqui? Eu terminei de gravar o caso comentado, eu vim aqui para o estúdio fazer as entrevistas, e aí eu lembrei que eu esqueci de uma coisa interessante. O Jerry Springer, ele tinha um chavão dele que ele falava assim, até a próxima, cuidem-se de si mesmos e dos outros. Uma coisa que ele mesmo não faz, né? Porque ele falar cuide-se de si mesmo e também cuide dos outros, espera um pouco. O programa dele, ele cuidava de quem? Além dele mesmo. Essa é zoofilia, eu não entendo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês assistam e me contem se vocês gostaram do documentário. Até já, que a gente se vê daqui a pouco. Você sabe que hoje teve esse vídeo, amanhã tem outro, vai ter outro, vai ter outro. Aqui tem vídeo toda hora. Até já. Entendeu? E vi agora que eu fiquei o tempo inteiro com o microfone. Você vai ver como vai melhorar a voz, quer ver? Vai ficar melhor agora, mas agora vai ficar assim. Porque eu não ia gravar tudo, né? É que aquele som que eu tava é para impedir de entrar ruído. É bom esse microfone. Então, agora só que eu fiquei... agora tá aqui. Já mudei, tá ótimo. Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos ver se eu erro menos. 1992, Estados Unidos. Naquele ano, Jerry Springer começaria um dos talk shows mais toscos e perigosos. Peraí, fica aí, não precisa tirar não. É Jerry Springer mesmo, né? O nome é Jerry Springer. Tá, vamos aí. Olha lá. 1992, Estados Unidos. Naquele ano, Jerry Springer começaria um dos talk shows mais toscos e perigosos da TV americana. Um dos programas mais longevos da televisão foi marcado por temas escabrosos, brigas, escândalos e crime. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dicas de Séries.